Obrigado. Obrigado, mas desculpa. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a paz do Mestre possa estar conosco. Que a espiritualidade maior também possa nos auxiliar nas buscas desta noite. Sejam essas buscas equilíbrio, sejam elas respostas. E que nós também possamos estar receptivos, concentrados, da melhor maneira possível, presentes nesse ambiente, nesse trabalho. E a gente sabe o quanto é difícil a concentração, muitas vezes, né, as lembranças do dia a dia, as preocupações, os compromissos, mas para o êxito do trabalho é importante o nosso esforço nesse sentido. Então, o assunto previamente anunciado, que a nossa irmã comentou, o título, Depressão e Vazio Existencial. E a depressão é um tema amplo, um tema complexo, e de imediato eu já inicio com a definição de depressão segundo a Organização Mundial da Saúde. A depressão é um transtorno comum, mas sério, que interfere na vida diária, na capacidade de trabalhar, de dormir, de estudar, de comer e de aproveitar a vida. É causada por uma combinação de fatores genéticos, biológicos, ambientais e psicológicos. E eu acrescento também espirituais. Qual é a proposta para a noite de hoje? A proposta na noite de hoje não é trabalhar propriamente a depressão, mesmo porque eu não teria uma atitude temerária de cometer ou de comentar sobre algo que eu não tenho os anos de estudo de um psicólogo ou de um psiquiatra. O que a gente vai trazer então? Nós vamos trazer a contribuição da espiritualidade maior na prevenção e na administração dessa doença. Tudo que aqui vai ser falado, e isso já é a primeira grande e importante informação da noite, tudo aqui que vai ser apresentado, de tudo que vai ser falado, nada substitui a ajuda profissional, o psicólogo, o psiquiatra, a medicação, a internação, a medicina terrena, conforme o caso. Nós vamos trazer elementos que vão complementar esta terapia para quem já está fazendo uso. Isso é importante deixar muito claro, porque às vezes pode haver uma confusão e a pessoa interromper o tratamento, cortar a medicação, achar que simplesmente o tratamento espiritual vai resolver o problema e muitas vezes interromper o tratamento médico. É isso que deve ser evitado. Aqui vai se falar de um complemento. Por que complemento? Porque como foi, né, na própria definição da Organização Mundial da Saúde, é uma doença de vários fatores, que tem ali vários fatores agindo. E ali a gente acrescentou até a própria questão espiritual. Então, por isso que é uma doença a ser trabalhada nos diversos aspectos dela. E hoje a gente vai falar um pouquinho exatamente da questão do vazio existencial, que está diretamente ligada às sensações da depressão. Vejamos, é perguntado no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta a espiritualidade maior, na questão 943, qual o motivo do desgosto que certas pessoas têm pela vida. E aí então nos é apresentado como resposta: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. E ali vai complementando também a resposta com outras informações. Mas nós vamos nos deter um pouco nesta, em especial no primeiro item, a questão da ociosidade. O vazio existencial, ele é definido como um indivíduo que não encontra sentido na vida. É aquela vida que fica apagada, é aquela vida que fica sem sentido. Isto independendo da idade, às vezes pode ser já uma criança ou adolescente, um adulto nas fases iniciais da vida, pode ser a pessoa lá na terceira idade, já aposentada, com os filhos criados.
ela abrange a todas as faixas etárias. E esse vazio existencial, esta sensação da vida sem sentido, ela abrange a todas essas faixas etárias. E aí então entra a questão de trabalhar o vazio existencial, de trabalhar essa sensação, muitas vezes, que nós vamos experienciando, vamos experimentando. E esse trabalhar o vazio existencial, ele vem não só como uma prevenção, mas também como uma forma de ajudar exatamente a se vencer essa doença que é a depressão. São atitudes. Vejamos, irmãos, a doutrina espírita, ou tudo aquilo que a espiritualidade maior nos traz, são de origem informativa, são direcionamentos, cabendo a nós as decisões, não é mesmo? Cabendo a nós a avaliação daquilo que está sendo trazido, e também de ordem prática. Ou seja, em tudo vai haver a teoria e a prática, e na questão espiritual é da mesma forma. Então, a teoria, as informações que vai se refletir no campo prático. Então, para a gente trabalhar e fazer uma prevenção para que não venhamos a cair em um vazio existencial, nós estamos ali falando de questões práticas, de questões reais. E não aqui temos a pretensão, não temos a pretensão de trazer como uma receita pronta. Olha, tu faz isso aqui e vai dar certo. Não, são ideias que se traz, são ideias para serem refletidas por nós e que muitas vezes vão ser possível ser colocadas elas em prática, ou não. Ah, essa ideia eu gostei, vou colocar em prática. Ah, essa ideia para mim não serve, vou colocar outra, e assim por diante. Vejamos então, aspectos práticos. Na verdade, nós fomos criados por Deus na condição de espíritos e hoje estamos em uma encarnação, em uma experiência terrena. A espiritualidade maior nos informa que o objetivo de nós nos encontrarmos aqui nessa experiência terrena é justamente para a nossa evolução, para a nossa transformação, para adquirirmos virtudes, para superarmos vícios, para também evoluirmos materialmente e intelectualmente. E tudo isso, então, vai se processar através do trabalho. O trabalho, ele é de origem divina. E nós aqui nessa encarnação, aqui estamos também com essa finalidade, com a finalidade do trabalho. Com a finalidade de ocuparmos o nosso tempo de maneira útil. Então, tudo que nós vamos alcançar, seja o equilíbrio, seja a melhoria física, tudo isso estará relacionado com o trabalho. Não apenas o trabalho formal, o trabalho das profissões, mas o trabalho interior, o trabalho do esforço, o trabalho da autotransformação, o trabalho de direcionar os esforços e a nossa energia em prol também do semelhante. Então, tudo é trabalho. Quando nós falamos em vencer o vazio existencial, nós falamos inicialmente, aqui eu vou ser muito claro porque o tempo é curto, em sermos úteis na obra da criação. E de que maneira nós somos úteis na obra da criação? Se nós somos filhos de Deus, fomos criados por Deus com destino ao bem, com destino ao amor. Sermos úteis na obra de Deus, ou sermos úteis para nós mesmos, é justamente o quê? Fazermos o bem. Nos aproveitarmos dos recursos para fazermos algo útil, para melhorarmos o nosso ambiente, para melhorarmos o núcleo que nós estamos inseridos, seja na nossa família, seja no nosso meio profissional, seja na área social onde atuamos. Então, esse vazio existencial, ele começa a ser trabalhado quando nós direcionamos a nossa energia justamente para essas realizações. O que acontece muitas vezes? Vamos pegar assim exemplos práticos para a gente conseguir entender essa reflexão. O que acontece muitas vezes? Nós passamos pelos desafios, e aqui eu estou dando o nome de desafios que são os problemas. Porque se a gente disser problema, parece que é uma coisa tão pesada, né? Ah, um problema, estou com um problema. Agora, se a gente diz estou com um desafio, é diferente. E o problema, quando a gente começa a olhar ele de uma ótica mais elevada, de uma ótica mais espiritualizada, ele não é mais um problema em si. Ele é um desafio para nós. Um desafio para nós buscarmos ali a solução. Ah, Renato, mas tu não conhece o meu problema. Irmãos, nessa assembleia aqui de encarnados e desencarnados também,
Se cada um fosse narrar os seus problemas, ninguém iria querer trocar de lugar com o outro. Cada um tem a sua história, cada um teve já a sua história, os seus desafios, os seus problemas. Cada um tem a sua trajetória. Cada um tem uma história para contar. Cada um tem uma dificuldade a ser vencida. E então, nesse sentido, todos nós estamos nesta mesma caminhada. São os desafios que vão se apresentando, justamente para o nosso crescimento. E aí, então, sermos úteis na obra da criação. Quando esses problemas / desafios chegam até nós, muitas vezes a gente se fecha. Se fecha no próprio problema. A minha doença. Como se fosse uma posse a doença. Na verdade, a doença é algo que nós não desejamos, não é isso? Mas muitas vezes, na visão egoística da questão, a gente vê, não, a minha doença, o meu problema familiar. E nós vamos, às vezes, nos fechando. Nos fechando no sentido de deixarmos a nossa energia só para nós. A preocupação só conosco. E aí o que acontece? Quando a gente começa a olhar só para nós mesmos, como se diz na língua popular, a gente começa a olhar só na volta do umbigo, o que acontece? A gente se isola do restante das coisas. E este se isolar do que está acontecendo na volta vai fazendo o quê? Vai fazendo com que o nosso problema, com que o nosso desafio, ele vá crescendo. Por quê? Porque a gente está enxergando só aquele problema e alimentando aquilo. A gente perde a dimensão de gravidade das coisas, por quê? Justamente porque é o meu problema, então ele é o maior de todos. Qual é a proposta inicial para vencer esse vazio existencial? Sairmos do egoísmo, sairmos de nós mesmos, olhar para o lado, olhar para quem está caminhando junto, olhar para o que está acontecendo no mundo. Mas não um olhar crítico para julgar, isso está errado, isso está... Não, olha, vê o problema do outro. Vê a dificuldade que o outro está passando. Está reclamando dessa dorzinha? Olha a dor do outro. Está reclamando, hoje é só arroz, feijão, ovo frito? Dá uma olhada para a mesa do outro que está faltando. Irmãos, desculpe ser tão direto, mas é isso. Não tem como, porque às vezes a gente se fecha em nós mesmos, a gente se fecha do nosso mundinho e a gente não olha para o lado. E aí então nós somos o mais injustiçado, nós somos os mais sofredores, o nosso problema é o pior de todos e assim por diante. Então a primeira coisa para vencer esse vazio existencial, o começo, uma prevenção até, é justamente isso, começar a olhar para o lado. Dá uma olhadinha para o lado e para de reclamar. Dá uma olhadinha para o lado e agradece a Deus pelo que tem. Dá uma olhadinha para o lado e agradece por não ter sido pior. Vamos parar de reclamar. Vamos parar de nos entristecer. Vamos parar de dar valor ao sofrimento. Vamos parar de dar valor para as coisas negativas. Existem acontecimentos negativos na nossa vida? É claro. Existem coisas que nos fazem sofrer? É claro. Mas até quando nós vamos ficar presos nisso? Até quando nós vamos ficar alimentando a dor, alimentando o sofrimento, relembrando mágoa? Chega um momento que a gente tem que deixar isso de lado e seguir adiante. Bom, o que eu vou fazer daqui para frente? O que eu posso fazer daqui para frente? Para trás não dá para voltar. Né? A gente pode ir daqui para frente. Como é que eu vou utilizar o meu tempo? Como é que eu vou aprender com a dor do outro? Será que eu posso fazer alguma coisa pela dor do outro? Será que eu posso deixar a vida do outro um pouquinho melhor? Pode. Podemos. Não com coisas complicadas, porque o que é complicado não funciona para a gente. Coisas simples, irmãos. Parar de ter pressa. Parar de ter pressa por quê? Porque a gente vive num mundo apressado. A gente vai visitar alguém, é com pressa. A gente está conversando com alguém, é com pressa.
Ah, eu tenho isso para fazer, tem aquilo, tem aquele outro. Claro que a gente tem a agenda, tem a rotina, mas essa pressa, muitas vezes, ela está sendo danosa para os nossos relacionamentos. Às vezes o que a pessoa quer é alguém para conversar um pouquinho, para ouvir, como é que tu tá? É chegar perto de alguém, muitas vezes abraçar aquela pessoa que a gente tem uma intimidade, porque o abraço ele renova, porque o abraço ele é acolhedor. E se pergunte para muitas pessoas que tentam, muitas vezes, interromper a sua jornada, que têm o desgosto pela vida, qual a diferença que um abraço faria na vida delas? Uma diferença muito grande. Porque o abraço ele reergue. Darmos tempo e ouvidos àquele que muitas vezes está a lamentar, a sofrer, está ali abrindo seu coração, também é fazer o bem, também é ser útil. E é nesse sentido, então, com simplicidade, que vão iniciando esses trabalhos. Com simplicidade, com amor, com carinho, nos colocando no lugar do outro, muitas vezes tirando um pouco do nosso tempo para aquele que está ali. Para que a pressa? Para que a pressa? Às vezes é a última vez que nós estamos falando com a pessoa. Às vezes a pessoa está internada no hospital, está precisando de uma visita. Ah, mas eu tenho medo de hospital. Sim, eu também tenho medo. Tinha medo até de injeção. E aí? Mas não é porque a gente tem medo que a gente não vai superar esse medo. Por quê? Porque um dia a gente vai ter que estar no hospital. Porque um dia a gente vai ter que tomar uma injeção quando a gente tem medo. Então a gente tem que fazer esse esforço. Tudo é experiência para o nosso crescimento. Então dá o tempo, muitas vezes, para uma visita, para uma ligação. A tecnologia nos aproximou tanto, que de alguma forma ela nos distanciou, se ela for mal utilizada. Porque as pessoas têm lá milhares de amigos lá no Facebook, é tudo rápido, é tudo automático, é o Facebook com fofoca de tudo quanto é coisa, com fake news, é aquilo tudo. E muitas vezes a ligação que era importante, o contato que era importante, não ocorreu. Então é isso, irmãos, é sobre isso que a gente está pensando na noite de hoje, de sermos úteis, de olharmos para o lado, de darmos a nossa contribuição, de fazermos o nosso melhor, de nos engajarmos num trabalho voluntário, nos engajarmos numa atividade útil, porque isso vai fazer o quê? Com que o nosso tempo seja bem utilizado. E aí, então, a nossa vida ela vai começando a ter um novo sentido. Por quê? Porque a gente não vai estar mais valorizando apenas o nosso problema. Nós estaremos com o nosso problema, com os nossos desafios, mas também sendo útil, ou seja, dando energia para as coisas boas. É aí que a gente vai trabalhando também essa própria questão do vazio. Porém, a questão ela é mais ampla que isso. Não é apenas fazer o bem, olhar para o lado, ter empatia. O vazio existencial, ele também vai ser trabalhado com o que a gente chama de higiene espiritual. Eu gosto dessa definição, que é justamente o quê? A higiene espiritual são vários itens. Da mesma forma que nós temos a higiene corporal no nosso dia a dia, nós vamos ter ali justamente a nossa higiene espiritual. A higiene corporal cuidando da matéria, cuidando do corpo. Já a higiene espiritual, buscando o nosso equilíbrio, buscando as nossas questões espirituais, buscando a nossa conexão com Deus. Porque quando nós estamos conectados com Deus, nós estamos numa outra atmosfera, numa outra sintonia, numa outra vibração, que muitas vezes essa sintonia e vibração, ela acaba sendo favorável para nós ali nos sentirmos bem, muitas vezes não entrando nesses momentos de tristeza, nesses momentos muitas vezes de vazio. E aí então entra a higiene espiritual, começando pela oração. Ou seja, comentário? Pessoal, quem é dono de uma touro? Desculpa. Estão quase laçando o touro lá, vai ligeiro lá, porque... Antes do touro, onde é que eu estava? Vamos lá. Falando da higiene espiritual. Higiene espiritual, oração, conexão com Deus. O nosso bate-papo amigável com Deus, é isso que é oração. Porque às vezes a gente pensa assim na oração, a oração é um momento formal, que eu tenho que me ajoelhar, tenho que fazer assim, assim, assado, eu tenho que estar num lugar apropriado. Não, irmãos. Conectarmos com Deus, Deus é o nosso Criador. É 24 horas por dia em qualquer lugar.
Se estivermos recolhidos no nosso lar, melhor, no nosso quarto, no momento antes de dormir, no momento ao acordar. Mas se nós estivermos lá no problema durante o trabalho, se nós estivermos lá na iminência de um acidente de trânsito, às vezes não vai dar. Tu está dirigindo aqui, daqui a pouco surgiu uma situação, o que tu vai falar? Não vai dar para falar muita coisa. Meu Deus, me ajuda. Isso é uma oração. Isso é a conexão com Deus. Eu trouxe aqui de forma simples, até para nós desmistificarmos essa questão. É a nossa conexão direta com Deus, é o nosso bate-papo com Deus, é abrir o coração a Deus, é pedir forças para Ele. Meu Deus, me dá um entendimento. Meu Deus, me tira dessa. Meu Deus, me dá sabedoria para lidar com essa situação, me dá fortalecimento para me vencer esse vício. Então, todas essas questões ali na oração vão estar presentes. E a oração, então, é um hábito a ser desenvolvido diariamente. É um hábito natural, mas que vai nos ajudar a manter uma sintonia elevada. Além da oração, vigilância. Tanto é que Jesus falava, orai e vigiai para não caíres em tentação. Vigilância de quê? Vigilância conosco mesmo. Estarmos atentos à nossa caminhada, ao nosso trilho. Ah, mas fulano fez, Beltrano isso. Não. O que interessa? A nossa caminhada. Como é que eu estou com relação a mim mesmo? Se for fazer um julgamento, que seja um julgamento de si em primeiro lugar. Se for fazer uma condenação, que seja a condenação de si em primeiro lugar, para não repetir mais aquilo e consertar, se possível, aquilo que foi feito de forma equivocada. Então esse é o julgamento. Esta é a vigilância com relação aos atos. Pensar antes de agir. Pensar antes de falar. Isso aí serve para mim em primeiro lugar. Fechar a boca antes de dizer uma bobagem ou de fazer uma ofensa. Porque uma vez que a palavra foi dita, não dá mais para voltar atrás. E às vezes a gente está com o coração tão agitado, a gente está irritado mesmo, não é isso? Não sei com vocês, comigo assim acontece. Que muitas vezes a gente diz coisas que não era para ter dito, muitas vezes a gente diz coisas de forma deseducada, deselegante, coisas que machucam. E muitas vezes a nossa intenção não era essa. Mas só que depois que falou, não dá para dizer, não era minha intenção, tu me desculpe. Aí na outra semana mesmo, tu me desculpe. No outro mês, errei de novo, tu me desculpe. Pessoal, às vezes a gente tem que cansar de parar de pedir desculpa e procurar fazer certo. Não é apenas errar e se desculpar. Chega um momento que a gente tem que mudar. Chega um momento que muitas vezes nós vamos ter que fazer diferente para não ter que estar novamente pedindo desculpa, porque senão a desculpa vai ser o atenuante justamente para a gente continuar repetindo aquilo que está equivocado e que naturalmente vai atrasar o nosso processo de transformação. Então, nesse sentido, a vigilância. Boas atitudes, não só orar, vigiar, mas também procurar fazer o bem, procurar fazer as coisas da melhor maneira possível, procurar dar o seu melhor, fazer as coisas com o coração, fazer todo o bem que é possível naquele momento. Isso aí também é parte da higiene espiritual. Por quê? Porque isso está nos colocando em conexão com Deus. Porque isso está nos colocando em conexão com a espiritualidade de luz. Cada vez que nós estamos em oração, que nós estamos numa vigilância sadia com relação aos nossos atos, estamos buscando fazer o melhor, naturalmente está conosco a espiritualidade que vibra na mesma sintonia, que é a espiritualidade de luz. Se nós estivermos num comportamento contrário, por uma força natural, ali vai estar a espiritualidade sofredora, a espiritualidade interessada no mal, e assim por diante. E é por isso que muitas vezes, quando a gente entra num processo de depressão, ali também tem o fator espiritual. Por quê? Porque a conexão com a espiritualidade, que ainda não encontrou a luz, ela vai agravando o problema. Ela vai fazendo com que a pessoa se isole, se internalize, abandone os amigos, que não tenha muitas vezes nem forças para sair da cama. Culpa da espiritualidade inferior? Não. Nós somos os construtores da nossa vida. Então, nesse sentido, as nossas atitudes é que vão dar o teor das nossas companhias espirituais. A gente pode fazer diferente.
A gente pode tentar modificar e naturalmente nós vamos vendo com muita rapidez os resultados se apresentando. Irmãos, o que a gente quer trazer na noite de hoje também é justamente o quê? A importância de nós começarmos logo essa prevenção. De muitas vezes, quando se apresentarem os sinais de tristeza, de negativismo, quando a gente começar a perder o sentido pela vida, a gente buscar ajuda. E esse buscar ajuda não é só a ajuda espiritual, é a ajuda profissional, é a autoajuda, é o esclarecimento. Tudo isso nós vamos buscar para quê? Para que esse quadro não venha a se agravar. E isso é importante de ser dito na noite de hoje. O nosso zelo para que as coisas muitas vezes não se agravem com relação a essa doença. Porque ela começa simples, mas se a gente não tomar o cuidado e não reverter o quadro, ela vai se agravando. Até consequências extremamente graves. É uma doença simples, que começa simples, mas extremamente, como fala aqui, extremamente séria. Então aí vai entrando toda essa prevenção. E a higiene espiritual, então essa conexão nossa com Deus, ela vai estabelecer uma atmosfera positiva que vai também nos ajudar nesse quadro, na prevenção e na superação. Sermos úteis, já falamos sobre isso. Coloquei mais um termo aqui que eu não tinha colocado há algum tempo atrás, quando eu falei aqui desse tema, que é a conexão com a natureza. Tá, Renato, mas está falando depressão, vazio existencial e vem com conexão com a natureza. Vamos lá, então, no aspecto prático. O que é a conexão com a natureza? É sintonizarmos com a obra do Criador. É termos tempo de admirar as estrelas. E esse termos tempo, às vezes, é dar uma olhadinha para o céu e olha como o céu está bonito. De observarmos as maravilhas que tem no nosso planeta. E por extensão, então, o nosso respeito aos animais, a nossa irmã aqui falou que essa casa também apoia uma ONG nesse sentido. O nosso respeito aos animais, o nosso amor aos animais, a nossa conexão com os animais, com aqueles que gostam. Ah, mas eu não gosto de animal. Não tem problema. Não tem problema. Mas aqueles que já têm uma afinidade, também desenvolver essa afinidade. E outra coisa, irmãos, a vida é assim, a vida é mudança. Ah, eu não gosto de tal coisa. Bom, eu não gosto hoje, mas será que amanhã eu não vou gostar? Como diz o ditado popular, né? Nunca diga dessa água eu não beberei. Ou seja, são as mudanças da nossa vida. Ah, eu não gostava, mas agora eu gosto. Ou eu gostava de tal coisa, mas agora não gosto. São as mudanças. O que Paulo nos trouxe? Tudo, o apóstolo Paulo, tudo é lícito, porém nem tudo me convém. Então a gente pode tudo nessa vida, mas tem algumas coisas que não nos convém. E quando a gente começa a descobrir aquilo que não nos convém, nós vamos mudando. Então, o que servia numa época não serve na outra. Como diz, não, agora eu estou em outra. Não, agora eu não estou mais nessa. Agora eu mudei. Então a gente vai se permitindo a esse processo de mudança. Então a gente falava da conexão com a natureza. Os animais, talvez hoje a gente não goste, mas quem sabe amanhã a gente entenda o valor de um pet, de um animal. Dar comida para os passarinhos, e aqui, obviamente, não um passarinho preso, né? O passarinho lá, coloca lá os passarinhos, uma alimentação lá onde é apropriado, lá no terreno, em algum lugar, na janela do apartamento. Pode ter certeza que vai vir passarinho, por quê? Porque não tem mais árvore praticamente para os passarinhos ali estarem. Então eles vão vir aonde? Vão vir em algum lugar onde tem a comida. E ali então nós vamos começar a nos conectar com a natureza. Pequenas atitudes, falei coisas bem simples. E esta conexão com a natureza, o que é? Ela é um preservativo, ela é justamente o que? Um remédio que vai muitas vezes possibilitar o nosso fortalecimento no sentido do nosso equilíbrio. Porque se nós estamos em conexão com a natureza, nós estamos em conexão com o Criador da natureza, que é Deus. Parece uma coisa simples, ela é simples, mas o resultado vai se refletindo naturalmente na nossa vida. Então isso também é higiene espiritual. Terapia espiritual, que é o último item dessa higiene espiritual, que é justamente o que nós aqui estamos fazendo. Momentos de reflexão, a gente ouve uma exposição, concorda com alguma coisa, discorda de outras. E isso é natural, e isso é benéfico, porque a gente não está aqui para concordar com tudo, mas é importante que a gente coloque a cabecinha para funcionar. O que me serve do que foi falado aqui nessa noite?
E eu que aqui estou falando também, o que me serve do que eu falei para você? Porque eu não falei para vocês, eu falei para mim em primeiro lugar. Então, é uma terapia espiritual. Terapia do passo, que vai acontecer nas próximas etapas. Estarmos receptivos, nos permitirmos, sem muitas vezes curiosidade, mas o que vai acontecer? Tem espírito aqui? Tem os espíritos encarnados. Tá, mas será que eu vou enxergar uma energia, um facho de luz dourado? O que eu vou... Irmãos, o celular, a gente não enxerga a mensagem voando de um celular para outro. O rádio, a gente não enxerga a onda do rádio. A nossa percepção material, ela é restrita para algumas coisas que envolvem a questão espiritual. Salvo se a pessoa tiver uma mediunidade mais aflorada, ela não vai enxergar. Mas aí é que está, se ela estiver receptiva, ela vai sentir os fluidos, o bem-estar, a energia. É nos permitirmos, é acreditarmos, é depositarmos a nossa fé naquilo que vai acontecer e sempre pedindo a Deus, meu Deus, me dá aquilo que possa ser o melhor para mim. Me fortalece nessa caminhada, me alivia dessa dor, me dá esperança e tantas coisas que a gente veio aqui buscar. Estarmos mentalizando isso, estarmos pedindo isso durante o trabalho. Isso também é parte da terapia espiritual que complementa, vamos assim dizer, a nossa higiene espiritual, que talvez teria mais alguns itens que ao longo do tempo eu vou trazendo aí, através das reflexões do que a espiritualidade maior vai nos trazendo também, para complementar esse tema. O tema, ele é complexo, ele é um tema amplo, não temos a pretensão de, em 20 minutos, esgotar ele, mas na noite de hoje a gente trouxe algumas coisas práticas no nosso dia a dia que vão sendo o quê? Vão sendo objeto de prevenção, justamente para nós não cairmos nessa situação que envolve a depressão, que envolve o vazio existencial. Por quê? Porque isso, irmãos, finalizando, é uma doença séria. Muito respeito, muito amor, muito carinho com a dor do outro. Depressão não é frescura. Usando bem a linguagem do gaúcho. Ah, frescura é falta do que fazer. Não, ela é uma doença. E como alguém que está doente, aquela pessoa precisa o quê? De tratamento, de amparo, de incentivo, de acompanhamento. Então, quando a gente começa a ver dessa forma, naturalmente a gente vai vendo de maneira diferente. Mesmo porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Às vezes a gente está tão bem hoje que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Porque a depressão, como já falei, ela independe de faixa etária, ela independe de nível social, de grau de estudo e de religião. Espírita, sim, entra em depressão. Então a gente tem que estar atento. A gente tem que estar com muito carinho, com muito amor, né, com relação àqueles que hoje estão passando por esse momento. Muito obrigado, muita paz a todos nós, que a espiritualidade maior continue nos auxiliando, nos amparando, que estejamos receptivos a todo este auxílio. Muito obrigado, até a próxima oportunidade.